Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para exaltar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui nesta manhã à procura dos valentes do Senhor, daqueles que amam a sua vinda, daqueles que perseveram, creem para a conservação da alma. O Senhor Jesus nos disse, né, amados, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não que isso seja uma condição para a nossa salvação, mas porque ao perseverarmos, nós santificamos as nossas almas no conhecimento da verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse o Senhor Jesus. E é nessa verdade que nós firmamos aí os nossos passos, sendo santificados pela fé no seu nome. Adoramos ao Senhor mais uma vez nesta manhã, oferecemos a Ti, meu Pai, o nosso louvor, nossa gratidão. O Senhor tem sustentado a vida daqueles que confiam no Teu nome. O Senhor tem derramado bênçãos sem medida, Senhor. O Senhor tem santificado as nossas almas na obediência à verdade e nós estamos alegres pela Tua fidelidade, pela Tua santidade, pela Tua misericórdia. Entregamos a Ti a direção deste encontro, Senhor, desta reunião. Que a Tua palavra venha prevalecer, Senhor, sobre nós, que a Tua palavra venha trazer aqui, Senhor, aquele momento de glória, como o Senhor tem trazido na maioria das nossas lives. Que a Tua palavra venha dominar, Senhor, afugentar todo espírito maligno, toda perturbação da carne, tudo que procede do velho homem, tudo que separa, que divide as pessoas. O pecado, Senhor, seja varrido, Pai, das nossas almas. Os traumas, as lembranças dolorosas, nós queimamos tudo isso nesse momento. Ordenamos agora a nossa alma que se aquiete na presença do Senhor. Despojamos principados e potestades, porque está escrito, e trazemos cativa a nossa mente, nosso entendimento, à obediência de Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje meditando aqui no capítulo 59 de Isaías, onde também há promessas e verdades maravilhosas para nós da parte do Senhor. E você que ama a palavra de Deus, você que deseja aí prosseguir, ainda que esteja passando por um momento difícil, ainda que você esteja caído, se você está sentindo que a sua vida não está bem com Deus, você que deseja conhecer a Deus, você que pensa que não tem jeito mais para você, nessa manhã a palavra do Senhor pode levantar você dessa situação e trazer uma nova luz de esperança. Então, amados, o profeta começa dizendo aqui no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A princípio, a gente vê essa palavra, a gente fica um pouco assustado, apreensivo, Porque realmente aqui fica claro que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas nós temos aqui também uma boa notícia por trás deste versículo, que é o seguinte:
Na verdade, o pecado como natureza, né, é o que Isaías está falando aqui nesse momento. Primeiro ele fala... Não, aliás, aqui está falando no plural, né? Mas ele está dizendo que esses pecados e essas iniquidades, elas vêm de uma fonte que a gente chama o pecado, né? Que é essa separação exatamente, essa incredulidade que entrou no coração do homem lá no Éden e que o fez ficar morto espiritualmente, separado da vida de Deus. Oi Jaime, bom dia, irmão. Seja bem-vindo mais uma vez, prazer. Então, essa alienação, né, essa separação da vida de Deus veio de uma raiz de incredulidade, de desobediência, mas uma desobediência não da lei, uma desobediência no sentido do homem escolher, né, viver por conta própria. Já falamos muito sobre isso aqui. E aí a gente vê que, por outro lado, a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu ouvido agravado. Ora, se a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu ouvido agravado, significa que Ele ainda espera por nós. Significa que Ele nunca deixou de nos amar, porque Deus é amor. Assim como o sol não pode deixar de emanar os seus raios, né, sua luz, o seu calor, da mesma forma Deus não pode deixar de amar. Porém, o pecado acontece quando nós nos fechamos para Deus, como se você se trancasse dentro de um quarto escuro e não deixasse a luz entrar. Então acaba que no final o pecado é uma fuga de um encontro amoroso e responsável com o Senhor. Amoroso e responsável, né? Não é irresponsável. Então, o pecado, ele se agrava à medida que nós reconhecemos ou percebemos de alguma forma e deixamos a palavra nos mostrar que o erro está em nós. E não se trata a princípio hoje de um erro, tipo assim, de obedecer através de atos, de comportamentos baseados na lei, mas sim de sair do esconderijo que nós estávamos, né, da caverna, como a história da caverna de Platão, né? É você sair de dentro dessa caverna e ver que o Senhor está lá fora, como aconteceu também no caso de Elias. Elias, quando ele se aborreceu, achou que Deus estava sendo injusto com ele. Ele tinha acabado de fazer um grande milagre, mas foi perseguido pela rainha Jezabel. Ele se escondeu dentro de uma caverna. E aí o Senhor o repreende, mostra para ele o seu poder e fala com ele 2 vezes. Que fazes aqui, Elias? Sai dessa caverna. E isso mostra para nós a verdadeira natureza do pecado. Nós pecamos por causa de uma natureza inclinada a se afastar do Senhor. A partir do momento que o homem se afastou do Senhor, ele começa a morrer, ele começa a definhar. Não por uma vingança direta de Deus, mas porque ele perde a vida, ele perde a sua raiz, né, sua ligação no Senhor. Assim como se você for sair da Terra e for lá para Marte, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Marte já é um país mais frio. Se você for lá para Plutão, que seria considerado aí o último planeta do sistema solar, nem sei mais, porque a ciência de vez em quando muda de opinião, né? Mas se você for lá no último planeta do sistema solar, não há vida. Por quê? Porque os raios de sol não chegam lá, nem em doses mínimas
condição de sustentar a vida. Então, da mesma forma que o sol aquece a terra, né, e traz luz e calor, mas se você foge da luz do sol, você automaticamente vai congelar e vai morrer de frio. Hoje, por exemplo, está muito frio aqui na minha cidade. Esses dias tem estado muito frio. É terrível, né, irmãos? É terrível. Ainda mais para a gente que já está mais velho, a gente sente muito frio, né? E o frio, ele tem a tendência de congelar, de paralisar. É isso que o profeta está dizendo. Mas o rosto do Senhor não está, olha só, o rosto do Senhor não está encoberto. O que encobre são os nossos pecados. Significa que nós que não temos olhado para Ele, nós temos virado as costas para Ele. E algumas pessoas, quando querem vir, né, quando entendem que tem que mudar um pouquinho, que tem que ter uma religião, aquele pensamento vago, né? Essas pessoas geralmente começam a se esconder atrás de uma mudança forçada de comportamento, deixando apenas alguns vícios, né? Algumas pessoas param de fumar, outras param de beber, pensando com isso conquistar o favor de Deus. Mas isso é uma ignorância da verdade, né? Isso é uma alienação completa, porque o nosso problema não é somente isso. Na verdade, é como se você tentasse curar uma planta cortando as folhas lá em cima, quando o problema está na raiz. E essa raiz é justamente o quê? O coração que não se abre, né? Que não permite a luz de Deus entrar. Tem até uma música, né? Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Então, se não houver essa luz, né? Como João fala na sua primeira carta, João fala na sua primeira carta que se andarmos na luz como ele na luz está. As pessoas acham, pessoal, que a princípio andar na luz é você ir para a igreja e fazer certas coisas, né, boas, vamos dizer assim. Você praticar algumas coisas na igreja, como, por exemplo, você se batiza, começa a dar o dízimo, a oferta, e começa a frequentar a maioria das reuniões, então você está na luz. Não se trata disso. E não se trata também de você apresentar alguma perfeição para o Senhor. Se trata de você deixar a palavra de Deus te curar, você ser sincero, abrir o seu coração, confessar, né, ao Senhor as suas fraquezas, seus pecados, seus temores, angústias. A grande pergunta, né, que nós nos fazemos nessa manhã é por que o homem continua inimigo de Deus quando ele pode receber uma plena alegria, uma plena graça de Deus no seu coração, que vai livrá-lo de uma condenação eterna. Essa é a grande pergunta que não quer calar nessa manhã. E é por isso, pessoal, que aqueles que morrerem sem Cristo, especialmente aqueles que, tendo ouvido a palavra, viraram as costas. Eu estou até achando, o Jaime que está mais aqui comigo, né, sempre, estou até achando que esse negócio de eu fazer louvor aqui na live está prejudicando alguns irmãos. Eu estou percebendo que quando não tem louvor, a maioria desaparece. É lógico que eu sei que tem alguns que não podem estar aqui pela manhã, né? Eu entendo. Mas o povo fica muito mal acostumado, com muita facilidade, né? Qualquer brecha que você dá, brecha que eu digo assim, nem é brecha, né, para pecado, qualquer folguinha que você dá, as pessoas já se acomodam, né? E muita gente faz do louvor, pessoal,
Muita gente faz do louvor uma espécie de mantra, né? Uma espécie de, como se eu fosse aqui um encantador de serpentes. Quando eu toco o violão, a pessoa chora, a pessoa fala aleluia, glória a Deus. Isso é muito bom, mas eu tenho explicado incansavelmente aqui que não pode ser assim. A gente não pode colocar a emoção em primeiro lugar. Não podemos colocar a emoção em primeiro lugar. O nosso coração é enganoso. Exatamente, é isso aí. O louvor é maravilhoso, mas a palavra é viva. E outra coisa, né, Jaime? Que louvor verdadeiro a gente pode oferecer ao Senhor se houver áreas escuras na nossa alma, que a gente não quer nunca entregar ao Senhor. A gente fica ali, né, escondendo aquele pecado, aquela negligência, aquela vida, né, xoxa, sem sentido. Então a religião, né, o cristianismo, a prática só de ir à igreja e voltar não vai mudar a vida de ninguém. As pessoas não querem compromisso com Deus. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E o profeta está dizendo aqui: as vossas iniquidades fazem separação. Quer dizer, quem separa, quem mantém o homem afastado de Deus, não é o próprio Deus. Que fique provado, né, nessa manhã, que fique claro para nós, porque o Senhor não está contra nós. O que está contra nós são os nossos pecados, o nosso orgulho, né, nosso comodismo, preguiça espiritual. E aí o profeta diz aqui, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Quando fala que as vossas mãos estão contaminadas de sangue, muitas pessoas acham que é só quando comete um crime, né? Quando mata alguém. Não. Esse contaminado de sangue aqui é que através dos nossos pecados nós matamos as pessoas de alguma forma, seja através de uma calúnia, difamação, né? Fofocas de modo geral, e os vossos dedos de iniquidade, porque toda a iniquidade no final é praticada com o corpo, né? Então por isso que ele fala os vossos dedos, as vossas mãos. Ele está querendo dizer que é com o nosso corpo que nós pecamos, e isso realmente traz prejuízo para nós. Vossos lábios falam falsidade e a vossa língua pronuncia perversidade. Essa é a condição do homem no seu pecado, pessoal. Isso aqui não é para desesperar ninguém, não é para matar ninguém. O fato da palavra de Deus revelar o nosso pecado é para poder trazer cura. Eu demorei muitos anos para entender isso. Eu ficava tentando me consertar, sabe? É como se, tipo assim, alguém falasse assim, olha aí, tem uma mancha na sua blusa. Aí eu olhava, né, pegava um sabãozinho, passava ali. Tem uma mancha aqui no ombro. Aí eu pegava, esfregava, né, tentava sempre estar ali de prontidão, né? Não, o Senhor quer trocar essas vestes velhas por vestes de louvor, né? Como diz lá, a gente vai ver depois em Isaías 61, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que, né, sejamos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Aí ele diz mais: ninguém há que clame pela justiça. Olha aí. Isso aqui mostra, pessoal, que nós deveríamos realmente nos envergonhar de ficar reclamando da vida, porque o Senhor tem bênção para nós. Hoje eu consigo olhar esse texto de uma visão positiva. Por quê? Porque eu já estou dentro, né? Eu já estou na fé. Não que eu ignore aqui as repreensões do Senhor.
Mas eu já estive em momentos Cabral Bezerra, há espaços no Brasil para a formulação de um grande pacto de paz. Então, ô Cabral, é o que eu estou falando aqui, meu irmão. O pacto de paz já foi feito da parte de Deus conosco. Mas um pacto da parte do homem, né, um pacto apenas na sociedade, nunca vai funcionar. Todas as guerras que já aconteceram até hoje foram em nome da paz. Né? Um povo entende que é melhor do que o outro, vai lá, domina e fala: agora nós vamos estabelecer a paz nesse território. E daí a pouco o outro povo rebela de novo. Agora, a evolução espiritual, não sei qual é o seu entendimento, mas a Bíblia chama de santificação. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado e nos reconciliamos, né, aceitamos o perdão de Deus, aí começa um processo de santificação pela fé nele, mas não é uma evolução, é uma reconciliação, entendeu? É uma libertação do pecado. Biblicamente, nós não falamos em evolução espiritual, porque a espiritualidade não é uma posse do homem. A espiritualidade é quanto mais a vida de Deus entra em nós. Né? É uma misericórdia que desce do alto, que desce do nosso Deus, né, para nós. Essa é a visão bíblica. Então ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Quer dizer, as pessoas não estão interessadas na verdade. Elas estão buscando fantasias. Elas estão buscando prazeres imediatos. Olha só, confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O que pode sair do coração do homem, né, de si mesmo, é somente a iniquidade. Veja só, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. Amém, Cabral. Deus te abençoe. Bom dia. Então, quer dizer, isso tudo aqui, pessoal, mostra uma realidade que há no homem que está distante de Deus, porque ele não quer receber a vida que vem de Deus. É muito fácil de entender se você pensar que Deus é a fonte, é a origem de toda a vida. Mas a vida não é uma coisa assim automática, sabe? As pessoas, mesmo muitos cristãos, já foram engolidos inconscientemente, justamente por essa teoria da evolução, né? Não falando o caso do Cabral, porque eu simplesmente lembrei por causa do que ele falou, mas não é para ele, não é para servir para ninguém especificamente. O cristão, ele traz esse sentimento, né, de uma certa... Tudo é uma evolução, porque afinal de contas, a tecnologia, a gente tem a impressão que nós evoluímos. Os recursos materiais, né, na Terra, o homem tem a impressão de que ele evoluiu. Eu acho que se o bicho da goiaba, né, pensasse, se ele pensasse, ele acharia que ao comer, né, ali o miolo da goiaba, ele estaria evoluindo. Porque o homem, como disse o próprio Lavoisier, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o homem transforma a matéria e ele tem um conhecimento acumulado. Isso não é evolução, pessoal. A não ser que você considere apenas o aspecto material, né? Aí a gente poderia chamar de uma evolução, mas é uma evolução produzida por alguém. Você nunca vai ver, né, por exemplo, a natureza evoluir nesse sentido. Pegue a natureza antes do homem estar na terra, você vai ver lá, né, a semente, ela cai na terra, se for uma semente de manga, por exemplo, ela vai produzir manga, aí nasce a árvore,
né? Dá ali centenas ou até milhares de mangas, aquela semente cai no chão, vai produzir outra árvore com outras frutas, com outra semente. Isso não é uma evolução, é um loop que Deus criou no tempo, né, por causa do homem. Mas o pé de manga nunca vai passar a ser pé de laranja ou outra coisa. Então não existe evolução na natureza. Agora o homem vai lá, serra a árvore, faz uma cadeira. Essa cadeira não vai evoluir para a mesa. Pelo contrário, se você deixar essa cadeira lá na varanda, lá no terreiro, ela vai apodrecer, ela vai se desfazer. Então, onde que está a evolução? A cadeira nunca vai virar uma mesa. Agora ele vai lá e pega a árvore e faz a mesa. Depois ele faz uma carroça, né? Essa carroça, daqui a pouco evolui para uma outra coisa, até chegar ao que nós temos hoje. Então isso é um acúmulo de conhecimento. O homem sem Deus continua o mesmo animal irracional, bruto, né? Coração inclinado aos mesmos pecados que houve desde o início, quando o pecado entrou no mundo. Você vê que Tiago fala assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A gente fala, mas Elias não era um profeta? Ele não subiu ao céu num redemoinho? Mas a Bíblia não passa pano para os seus heróis, porque ela sabe que não existe herói. O que existe pessoas que alcançaram a misericórdia de Deus, né? Na Bíblia não tem herói. Nem o próprio Jesus veio como um herói, né? Jesus veio como um servo humilde para dar a sua vida por nós. Na verdade, Cabral, biblicamente, se você olhar lá em Gênesis, no capítulo 1, né, eu já falei sobre isso aqui, quando no versículo 2, na tradução original, no versículo 2 do capítulo 1, quando fala que a terra era sem forma e vazia, ali na verdade a terra se tornou sem forma e vazia. Porque o homem, né, não habitava ainda a terra, mas a terra já existia há um tempo. E aí eu não sei, a gente não sabe o que houve antes na terra. Mas dá a entender, né, os teólogos entendem que houve ali, talvez os dinossauros, uma geração ali de animais e tudo, que foram destruídos, né, por um grande cataclismo na época, e que eles tentam fazer associação com a queda de Satanás. Aí não sou eu que estou falando. Mas o fato que a gente pode tirar disso tudo é o seguinte, que o homem foi feito inteligente. Mas quando o pecado entrou, o homem caiu, na verdade. Nós somos seres espirituais. Nós não somos esse homem que aparentemente somos hoje, do ponto de vista nosso, né? A única explicação, a não ser que a pessoa viaje nessas ideias aí de ETs, de tudo mais, mas a única explicação para existir tanta tecnologia nos tempos antigos, ao ponto de fazer aquelas pirâmides, ao ponto de fazer, né, muralhas de pedras, onde as pedras são encaixadas ali, você não vê uma greta ali, não entra uma folha de papel. O fato de existir aquilo tudo prova que houve uma raça na Terra de homens, tá? E aí é uma conjectura, um entendimento meu, eu tenho uma convicção, para mim, muito forte, que foi antes da queda, né, que o homem fez a maioria daquelas grandes obras. Só que as pessoas fazem afirmações sobre discos voadores
até hoje nada foi provado a não ser, né, através de alguns vídeos obscuros que você vê na internet. Aí tem a teoria da conspiração, que fala que a NASA tem vídeos lá de ETs, tem até corpos de ETs, mas que ela não mostra, que senão vai causar um escândalo no mundo. Aí, será que a NASA tem tanto poder assim que ela impede os ETs de chegar em qualquer lugar da Terra, a não ser os lugares que ela saiba onde eles vão descer? E se ela interceptasse esses ETs, ninguém perceberia nada, né? Então, peraí, o que essa NASA tem de tão poderoso? São mentiras falaciosas. As pessoas não querem acreditar na palavra de Deus, mas acreditam quando alguém diz que a NASA tem ETs, tem vídeos lá, tem comunicação por rádio, por sinais de ondas magnéticas. Agora, o que a Bíblia diz é que Deus fez o homem na terra. Você vê que mesmo depois da queda de Adão, os homens viveram durante um tempo cerca de 1000 anos. E a Bíblia fala que havia gigantes na terra, homens de renome. Esses gigantes também podem ter sido resultado de uma raça que viveu antes da queda, né? O fato é que isso, para nós, o mais importante é que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem íntegro, né, inteiro. O homem tinha um relacionamento de fé com o próprio Deus, mas o homem, ao escolher viver pela sua própria noção do bem e do mal, é isso que representa a árvore lá, ele morre espiritualmente, aí ele se torna um animal na terra. Então, quando você vê aqueles homens que a história, né, que a ciência chama de homem das cavernas, não é aquilo tudo, não é aquele homem cabeludo parecendo um gorila. Aquilo ali, nada daquilo existiu, não existe prova nenhuma de o elo perdido, né, entre o homem e os macacos, até hoje não foi encontrado. Até hoje estão procurando o elo perdido, que seria o quê? Alguma espécie de prova, né, algum esqueleto que não seja forjado por alguém, que comprove que houve uma transição do homem, né, o chamado homem das cavernas, o homem de Neandertal, para o Homo sapiens. E a ciência tem, com todo respeito, né, porque tem a boa ciência, mas tem a ciência especulativa, sensacionalista, que eles acham um ossinho desse tamanhozinho lá no meio do gelo, e com aquele ossinho desse tamanhozinho eles montam o resto do dinossauro todo, tirando deduções. Agora, pessoa que quer acreditar em fantasia, né, a gente não pode fazer nada. O fato é que, se você olhar para você hoje com sinceridade, se você olhar para dentro do seu coração, olhar para a sua vida, você vai perceber que, no final das contas, não tem como desmentir o que a Bíblia fala sobre o homem. A grande dor do ser humano, o grande sofrimento, né, do ser humano é o seu próprio pecado, é o seu próprio egoísmo, aquela coisa, aquela arrogância, né, de ser dono do próprio nariz. Não, o negócio comigo é, né, tem aquele cara que fala, negócio comigo é só na bala. Então, essa arrogância do ser humano, essa autossuficiência, né, é a causa de todos os males na terra. Tiago, né, de onde provém as guerras e contendas entre vós? Dos deleites que nos vossos membros guerreiam. Então o homem deixa de estar ligado ao seu Criador e passa a guerrear aqui embaixo, ó, na base dos interesses materiais. Aí é um mordendo, devorando o outro.
Aí ele se torna semelhante aos animais, mais próximo dos animais do que de Deus, por causa do pecado. Por causa do pecado, o homem se torna alienado de Deus. Então ele fala, suas teias não prestam para vestes. Olha só, teias aqui em que sentido? Comparando aqui, né, o homem a uma aranha quando ela faz a sua teia, mas uma teia tão fraca que não serve nem para vestir. Essa é a obra do homem sem Deus. Nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. Pés aqui fala do andar do homem. A intenção dele é que o leva para um lugar ou para outro. Seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem sangue inocente. Vocês acham, pessoal, que um homem ou uma mulher que entra na casa de uma outra pessoa casada, às vezes o marido sai para trabalhar, a mulher traz um outro homem para dentro de casa. Vocês acham que isso não é uma aberração sem tamanho? Imagina você ter uma esposa, um marido, você não poder confiar na pessoa. Você virar as costas, a pessoa vai te trair com outra pessoa. Aí o Senhor fala, porventura não veria eu essas coisas? Né, os planos de maldade que se faz no trabalho para derrubar o outro, as calúnias, as intrigas. Tudo isso é abominável. Mesmo assim, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a sua mão encolhida. Mas o povo quer continuar no pecado, o povo gosta da miséria. O povo gosta de lixo, né? Eu não estou me colocando como santarrão, não. Eu levei um tempo na minha vida também para entender isso. Mas foi só o dia que eu resolvi entregar completamente, né? Porque a gente entregar, no início a gente às vezes entrega ao Senhor nossa vida por um interesse, né? Ah, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar isso, vai te dar aquilo. Aí muitas pessoas se apegam, né? No início, a uma igreja, porque elas entendem que elas vão ser abençoadas ali. Mas quando vem o compromisso, quando vem o chamado para deixar o pecado, aí o povo já não quer. Olha aqui, 3, 4 pessoas na live, por quê? As pessoas não querem ouvir a verdade, pessoal. As pessoas não querem, as pessoas se fecham. Por isso que a Bíblia fala, né, que alienam-se os ímpios desde a madre. As pessoas não querem a verdade. Então, essa descrição de Isaías mostra exatamente esse problema. Por isso que as pessoas que morrerem sem Cristo não vai ter desculpa depois. Porque a graça foi abundante, graça sobre graça derramada, o Senhor sempre perdoando, sempre buscando, mas as pessoas preferem continuar no adultério, continuar na pornografia. Amém, Uzi. Então, mas não precisa ser religioso, tem que ser inteligente, né? Para a pessoa tomar uma atitude, entendeu? Não tem que ser um religioso, porque às vezes um religioso é até pior. Eu já falei aqui que é melhor um cara que está lá no botequim bebendo cachaça. Melhor assim, né? Porque um dia ele pode se arrepender de verdade, do que um crente morno dentro da igreja. O Senhor Jesus mesmo tem nojo da pessoa morna, aquela pessoa que está sempre cocheando. Ela nem é má, né? E nem é boa. Quer dizer, ela se arrisca, né, a ser um religioso, mas por interesse. Então, quer dizer, esse tipo de gente é abominável ao Senhor. Mas o Senhor tem misericórdia estendida para todos. Eu já falei aqui de alguns que caíram na fé
Amém. Alguns que caíram na fé porque eram mornos, né? Não significa que acabou a esperança. Eles podem se arrepender disso e voltar e tomar uma atitude. Mas você imagina o exército, por exemplo, eu sempre uso essa analogia aqui, o exército tem os seus soldados. O que o exército faz com um soldado covarde, que deserta na guerra, né? Um desertor? Ele é cortado, né? Porque se você tiver um soldado covarde, ou você que é um empresário, tiver um empregado preguiçoso, ou caluniador que fica falando mal do patrão dentro da empresa, o que ele vai fazer? Vai mandar o cara embora. No entanto, o nosso Deus, ele não faz isso. Deus vai tolerando, né? Vai tolerando e vai deixando, porque ele deixa que a própria pessoa se arrebente. Por isso que eu falo, o inferno ele começa na alma, é um estado de alma. É a pessoa que se fecha para a verdade, ela não quer ouvir. Sabe, ela não quer deixar a prostituição, as cachaçadas, cada um tem uma coisa, né? A pornografia. Essas coisas escravizam o homem. Na verdade, o verdadeiro inimigo do homem é o pecado, não é o Senhor. Pelo contrário, da parte de Deus foi pago o preço, né? O Senhor perdoa todos os nossos pecados, para que a gente tenha a oportunidade de andar na luz. Então, se você se entrega a Jesus, o que acontece? Todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, são perdoados. Você ganha uma ficha limpa. Ah, mas e seu pecado aqui por diante? Temos um advogado, Jesus Cristo justo. E por que ele pode perdoar pecado? Porque ele é o próprio Deus que veio na terra, viveu como homem. Então a morte dele tem valor eterno, absoluto. É questão de fé. Ah, como é que você me prova que Jesus é Deus? Eu não provo nada, não estou aqui para provar nada. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, que mudou a minha vida. A prova que eu tenho, a prova que eu tenho de que Jesus pode mudar a vida de alguém é a minha vida. Eu não estou aqui simplesmente falando de uma filosofia para vocês. Não é? Você vê Buda, você tem o budismo sem Buda. Você pode tirar o Buda que você continua tendo o budismo. Você pode tirar o Confúcio que você continua tendo o confucionismo. Por quê? Eram filosofias, palavras até de uma certa sabedoria em algumas coisas, mas você não tem o Evangelho sem Jesus. Se você tirar Jesus da Bíblia, você acabou com tudo. Por quê? Porque Jesus, ele é o que ele é, né? O próprio Deus que se fez carne. Então a vida com Cristo é diferente de você ter uma religião. O próprio cristianismo, né? Tudo que termina com ismo são ideologias. O cristianismo, eu vou até dar uma definição aqui, é uma versão humana do Evangelho. O cristianismo é uma interpretação humana do Evangelho. Então, as pessoas ouvem, como diz o ditado, antigamente minha avó falava muito, tem gente que ouve o galo cantar e não sabe aonde. Então tem gente que ouve, né, que Jesus salva, que Jesus é bom, que Deus é bom, que você tem que ter uma religião. Antigamente, né, as velhinhas, né, as senhoras beatas, né? Não, meu filho, você tem que ter uma religião, porque Deus é bom, Deus é muito bom. E fica só nisso. Fica só nisso. Quanta gente passou a vida dentro de uma religião, anos a fio, morreu ali e nunca conheceu a verdade. Preferiu continuar na sua opinião pessoal, né? Nos seus achismos. Nunca reconheceu o seu pecado, nunca reconheceu que precisava de uma misericórdia de Deus. Isso é muito sério, pessoal. Muito sério, porque a graça está derramada. Nós estamos aqui na Terra
A terra ela é como se fosse o inferno do paraíso, né? Ela é o inferno em relação ao que a Bíblia chamou de paraíso no início. A terra era um paraíso. Então o homem pecou, ele caiu, né, para essa, tipo assim, ele levou um choque de realidade da matéria. Antes ele vivia, né, num estado de glória, ele olhava para o seu Criador, não tinha mancha, não tinha obstáculo, não tinha dúvida, desconfiança, nada disso. Mas aí ele resolve olhar para si mesmo, né, e resolve viver, usurpar, né, usurpar de Deus o dom que Deus deu para ele, tudo que Deus deu para ele, a inteligência, a capacidade de criar filhos, de ter filhos, né? Ele toma isso para ele, como se ele dissesse assim: ó Deus, agora eu não preciso do Senhor mais não, já tenho a terra aqui, eu já posso procriar a minha própria geração, eu tenho a minha esposa, eu tenho todos os elementos e alimentos que eu preciso, para que eu preciso de Deus? É triste, né, Jaime? É muito triste. Você vê o ser humano, e a Bíblia diz assim, que eles nada sabem, né? Aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Você vê o ser humano chegar a um ponto de fazer uma procissão para carregar uma estátua em cima de uma liteira e chamar isso até de religião. É vergonhoso chamar, né? Ainda mais dizer que é cristão, porque é uma aberração que não tem cabimento. Mas eu falo isso não é querendo condenar as pessoas, é abrir os olhos. Por que, meu pai, né? Por que essa ignorância toda? Tem hora que é difícil de engolir, mesmo a gente que conhece a palavra, tem hora que é como se a gente sofresse as dores do mundo, né? E olha o que diz aqui, ó. Seus pés correm para o mal, se apressam para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Exatamente, exatamente. Então, mas eu digo assim, o ser humano que tiver um pouquinho de inteligência, ô Jaime, ele deveria abrir a cabeça e se perguntar, né? O que eu estou fazendo nesse mundo aqui? Qual é o sentido da vida? Entendeu? Aí eu não sei o que acontece, realmente tem coisa que é difícil de explicar, né? Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Para mim, o que mais explica é que no fundo, as pessoas querem permanecer no pecado, né? Mesmo sabendo que Jesus pode libertar, mas elas não querem largar. Eu já tive um caso, eu contei para os irmãos, de um senhor que uma vez eu fui evangelizar dentro de um ônibus e tinha um senhorzinho lá parecia que tinha uns 65 anos. Aí eu comecei a falar do evangelho para ele, ele falou assim: para onde que vão as mulheres prostitutas? Eu falei: ó, se não se arrependerem, provavelmente para o inferno. Ele falou: então, é para lá que eu quero ir por causa disso. Olhei para a cara dele e falei: não vou nem falar o que eu pensei, senão ele vai achar que eu tô... Cara de 65 anos de idade falou: meu irmão, o que o senhor vai fazer com as prostitutas? Na sua idade, né? Muito pouco. Se fizer, é muito pouco. Não vale a pena vender a alma ao diabo por causa disso. É um prazer imediatista que só vai arruinar a pessoa mais ainda. Mas é o que está dizendo aqui, ó, seus pensamentos são de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Destruição e quebrantamento nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos.
fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então, pessoal, esse é o problema do ser humano. Não é falta de amor de Deus. O problema do ser humano não é falta da misericórdia. O problema do ser humano é que ele quer continuar no pecado, ele quer continuar prostituindo, dando em cima da mulher dos outros, dando em cima do marido da outra, indo para as baladas, para as festinhas e não sei mais o que. Sem contar que esse não é o problema lá no início, esse é o problema já na ponta da linha. O problema na ponta da linha é os frutos. Jesus diz: pelos frutos se conhece a árvore. E engraçado que o cristão, qualquer vacilo que dá, as pessoas que vêm de fora, elas usam isso, né? Não é que elas estão preocupadas com você fazer o bem. Na verdade, quando alguém de fora te condena em alguma coisa que acha que você errou, às vezes você nem errou, né? Mas vamos supor que você errou. Alguém de fora vem e fala: mas você não é cristão, olha aí o que você fez. Então, não é que elas estão preocupadas com você. O problema é que elas querem trazer você para a escuridão de novo, porque a sua luz vai incomodá-las. Porque quando alguém tenta me acusar de alguma coisa, né, igual às vezes eu falo uma palavra pesada, o pessoal: você é muito grosso, você é isso, você é aquilo, depois diz que é crente. Eu falo: olha, eu posso às vezes até errar nas palavras, tem hora que eu fico chateado, né? A gente é humano. Tem hora que eu perco mesmo a paciência, a gente se irrita com certas hipocrisias, né? Mas eu falo assim: eu estou no processo. Você nem saiu do chão ainda. Eu estou sendo tratado pelo Senhor, eu estou procurando andar na luz, reconheço os meus erros, busco ao Senhor, medito na palavra. Agora, e a pessoa que fica de fora acusando, mas não toma atitude? Será que o meu erro vai justificar o dela? Cada um dará conta de si mesmo a Deus, irmãos. O irmão Jaime, que me acompanha aí, sabe que eu sempre estou dando testemunho aqui, falando que a grande virtude para nós é parar de falar da vida dos outros, né? E cuidar da nossa. Tira a trave que está no teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Enquanto a gente fala mal dos outros, tentando justificar o nosso próprio pecado, a vida não sai do chão, né? Espiritualmente falando, não sai do chão. E se bobear, ainda começa a descer, né? Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Aí, ó, por que ele fala a justiça não nos alcança? E o juízo está longe de nós. É como se ele dissesse assim, ó: a luz do sol está brilhando, mas você está numa posição muito distante da luz. Você vê que só na inclinação da Terra, né, quando o Sol está numa posição transversal, que vem o inverno, a gente já começa a congelar. É verdade, já. Mas uma coisa também eu te digo, meu irmão, é doloroso até um certo tempo, sabe? Até um certo ponto. Que chega uma hora que você, como eu sempre falo aqui, né? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com ele em glória. Isso acontece quando você chega a um ponto que você se rende totalmente. Aí, meu irmão, aí já não é mais doloroso. Aí você entra no descanso de Deus, porque você já não é atingido mais, né,
por essa barbaridade do ser humano. Então nós temos que pagar o preço, pessoal, da renúncia até chegar a esse ponto. Eu falei ontem à noite aqui, não sei se você estava aqui, Jaime, à noite, que quando você, pela fé, né, você renuncia ao pecado, vamos supor, às vezes naquele momento que mais você está sendo tentado a fazer uma coisa, você vai e não faz, você fala, não vou fazer, por amor a Jesus. Depois você experimenta o consolo do Espírito Santo. Mas se você vai e faz, você consolou a si mesmo. Você foi seu próprio consolo, né? Falamos sobre isso aqui ontem à noite. É aquilo que Jesus falou: quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua alma por amor de mim, esse a salvará. Então esse consolo, né? Quando ele vem do Senhor, ele é digno de glória. Ele traz para a gente uma alegria, sabe? Um prazer interior que dinheiro nenhum desse mundo pode comprar. Mas quem quer pagar esse preço, né? Quem quer mergulhar na verdade sem medo de... Porque o Senhor não está aí para rejeitar, o Senhor está aí para salvar. Mas no fundo, como eu disse, na ponta da linha, as pessoas querem continuar nas trevas. Porque elas não querem abrir mão do seu pecado, da sua rebelião, né? Do seu ego em si mesmado. Eu sou dono de mim, né? Meu corpo, minhas regras, né? Assim que falam as feministas. Olha aí, olha o que o diabo fez com as nossas mulheres. Hoje quase não existe mulher feminina mais. As mulheres de hoje são tudo, ou são patricinha, boneca, né? No sentido de querer se emperequetar toda e vender uma imagem daquilo que não é. Ou então trata o homem como se o homem fosse um lixo, né? Como se fosse superior. Então o diabo conseguiu encher as mulheres também de uma soberba que está ficando difícil de conviver com elas. Está ficando difícil. A mulher, né, a mulher independente, emancipada, é tudo que o diabo queria. Não estou dizendo que a mulher tem que ser escrava, não, do homem, de jeito nenhum. Há uma liberdade, né, de Deus para o homem e para a mulher. Há uma ordem, né, criada que poderia ser uma bênção. Mas as pessoas vão se embrenhando nessa independência, né, achando que isso é uma conquista. Na verdade, quanto mais independente o ser humano é nessa perspectiva social, mais longe de Deus ele fica. Essa soberba, né, essa empáfia, essa autoexaltação. Hoje as pessoas dizem assim: não, eu sou independente, eu não dependo de ninguém, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho... Quer dizer, nem a vida dela pertence a ela. E ela confia nos bens, né? Como eu disse ali, o bicho da goiaba, quando ele come a goiaba, ele acha que está abafando, né? Se pensasse um pouquinho como o ser humano pensa, assim proporcionalmente, ali dentro da goiaba ele é o rei, né, do pedaço. E não percebe, né, que tudo aquilo não passa de uma goiabinha, né, que está ali apodrecendo. Na verdade, o que ele faz é apodrecer a goiaba. Então, o ser humano sem Deus, ele apodrece a terra. Ele traz, né, sujeira para todo lado. Olha só: apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando
Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Aí, ó, que eu falo dos animais, né? Esperamos pelo juízo e não há. Pela salvação está longe de nós. Olha que interessante isso aqui. Esperamos pela salvação está longe de nós. Por quê? Se a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É porque aqui o homem quer uma salvação, mas somente do jeito dele. Ele quer salvação dos seus problemas. 99% dos ateus que conversam comigo, eles só culpam a Deus pelos problemas da humanidade. Ah, se Deus existe, por que ele permite isso? Por que ele permite aquilo? Então, eles, no fundo, eles querem uma salvação. Eles querem uma solução do problema. Mas eles querem que, né? Igual eu falo aqui do cachorrinho. Você sai com o seu cachorrinho para passear. Se você for um cidadão consciente, é claro, né? Você vai levar uma pazinha, uma vassourinha, né? Na hora que ele fizer a caca dele lá no chão, você vai com a vassourinha e pega e joga no lixo. Então o ser humano, no seu pecado, ele queria que Deus tratasse ele igual um cachorrinho. Ele faz o cocôzinho dele, o Senhor vem com a vassourinha. Ele não quer colher consequências dos seus atos, mas quer continuar no pecado. Gente, o pecado é uma distorção da realidade. Não tem como mudar isso. O pecado, ele não é assim, tipo assim, só uma bronca de Deus, né? Tem gente que acha que o pecado é igual quando a gente é criança, nossos pais, infelizmente, né, nos ensinam assim. Você é uma menina feia porque você desobedeceu a mamãe. Aí a menina fica frustrada, né? Você é um menino malvado, você não obedeceu a mamãe. Aí a gente cresce achando que Deus é a mesma coisa, né? Você é um homem malvadão que não obedeceu o papai. Mas o pecado, pessoal, é uma distorção. Por exemplo, eu uso sempre as leis da gravidade para explicar isso. A lei da gravidade, as leis naturais, né? Eu uso geralmente a lei da gravidade. Não adianta, se você desafiar a lei da gravidade, você pode se arrebentar. Não adianta você subir no alto de um prédio e fazer uma oração durante 3 dias, com jejum, com tudo, e depois pular lá de cima achando que Deus vai te segurar. Por quê? Porque você vai quebrar uma lei que está claramente aí. Então você pode subir lá, orar, né, durante 3 dias, 4, 5, um mês, jejuar, consagrar, ler a Bíblia. Passa um mês lá lendo a Bíblia, lá em cima do prédio, depois você pula lá de cima. Vai se arrebentar. Então existem leis espirituais com as quais o homem se arrebenta também. E essa lei, né, chama lei do pecado e da morte, porque você distorce a realidade. Um outro exemplo que eu dou, se você pegar, por exemplo, um ventilador, ou então uma ventoinha dessas de computador, né? Um ventiladorzinho de mão, você pega e fala assim, eu queria bater um bolo, mas eu não tenho batedeira, eu vou usar esse ventilador aqui mesmo. Porque afinal, né, a hélice vai rodar, eu enfio ela lá dentro da massa, vai dar tudo errado. Ou vai queimar o seu ventilador, porque, né, vai forçar muito ali naquele meio daquela farinha, vai sujar tudo, vai espirrar para todo lado, e você não vai conseguir fazer a massa do bolo. Então, quando você usa uma coisa fora da função e do propósito, você arruma problema. Você quer bater um prego na parede, mas não tem um martelo. Aí você procura uma coisa, procura outra, não acha o martelo, você fala, vou usar o meu sapato mesmo. Aí você pega aquele sapato novinho que você comprou para ir na casa do Senhor e dá uma... Tá, né? Aí faz um buraco na sola do sapato.
Porque o sapato não foi feito para bater prego. O que eu quero dizer com isso? Espiritualmente é a mesma coisa. O salário do pecado é a morte, não é porque Deus vai gritar lá do céu e falar, vou te castigar porque você fez isso. Não, pessoal. O salário do pecado é a morte porque o pecado é a distorção. A coisa foi feita para um fim, mas você usou para outro. Deu problema. Né? Se você adulterar com a mulher do seu próximo, com o marido da sua próxima, você vai ter dor de cabeça. Não vale a pena. Se você ficar mentindo, caluniando, falando da vida dos outros, você vai ter problema. Sua língua vai te matar. Porque existem leis, né, espirituais. Uma vez quebradas, a consequência é matemática, não tem como fugir disso. Então a Bíblia fala que nós devemos tomar consciência dessa realidade. O que Isaías está mostrando aqui, né? O Senhor, Deus não tem prazer de esfregar na nossa cara o que nós fazemos. Mas para produzir o arrependimento, muitas vezes é o único jeito. Enquanto o homem não for conhecido, não for convencido, né, de que o seu pecado é uma desgraça e vai destruí-lo no final, se ele não se arrepender, ele não cai em si, ele vai renovando as forças do jeito que dá e vai continuando no pecado. Então ele fala assim, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Olha só, as nossas transgressões estão conosco. Quer dizer, é um problema do homem. Deus fez tudo muito bem feito, tudo com regra, princípios, né? Tudo com função específica, qualidade das coisas. O que a gente chama de atributos, né? A água, por exemplo, ela tem os seus atributos. Ela pode estar em estado líquido, sólido e gasoso. Né? A água serve para você tomar banho, para você preparar alimentos, para você beber. A água serve para lavar. Ela tem várias funções. Mas você só pode usar a água dentro das funções dela. Para boas coisas, né? Agora, se você pegar uma pessoa e enfiar a cabeça dela lá debaixo da água e segurar, você mata a pessoa afogada. Já estou cansado de explicar isso aqui. Então, a água deixou de ser boa porque alguém matou outro afogado? Não. Mas você alterou ali, você usou uma lei com um fim destrutivo. E o universo, pessoal, ele tem leis fixas. Porque essas leis fixas, elas expressam exatamente a firmeza do caráter de Deus. Deus não é inconstante como o ser humano, não. O que Deus falou, está falado e acabou. Doa quem doer. O que Deus faz durará para sempre. Tudo que Deus faz durará para sempre. Inclusive o seu perdão e a sua graça, mas também a sua justiça. Né? Eu sempre falo aqui que Deus é completamente amor e completamente ira. Oi, Dani, bom dia. Ué, não foi trabalhar hoje não? Emendou, né? A escola lá deve ter emendado o feriado. Então o Senhor é completamente amor, mas também é completamente ira. Ah, você está no trabalho. Ah, sim. Desculpa. Olha só, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião,
o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Isso tudo aqui descreve, né, a capacidade que nós temos de pecar quando nós nos afastamos ou não aceitamos a graça, né, do nosso Deus. Graça e paz, querido. Seja bem-vinda. Quando nós não aceitamos, né, a misericórdia. Como eu disse no início aqui, pessoal, o que o Senhor quer de nós? Que a gente se renda à luz dele. Que a gente admita os nossos pecados perante ele e deixemos que ele cure nosso coração. Hoje não é mais, Deus não espera de você quando você vem a Jesus, Deus não está esperando de você um comportamento religioso. Isso não vai resolver. A mudança vem de dentro para fora. E essa mudança é o próprio Senhor que vai fazer. Não somos nós. É o próprio Senhor que vai fazer essa mudança. Porque a gente vai simplesmente nos render a Ele, nos render à verdade da Sua palavra, deixar a luz entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, né? Eu não conheço bem o hino não, mas lembrei dessa parte. É deixar a luz entrar. Então o Espírito Santo ele vai iluminar todas as partes escuras da nossa alma. Esse texto de Isaías 59, né, vocês estão vendo aí pelo que nós lemos até aqui, ele está mostrando o quê? Uma descrição do Senhor sobre o estado do homem no seu pecado. Mas se Deus está mostrando, pessoal, é porque Ele quer curar, quer salvar, ué. As pessoas só vê como condenação. Eu vi isso aqui muito tempo como condenação. Eu até evitava ler o capítulo 59 de Isaías, que toda vez que eu lia, eu sentia como se eu estivesse levando uma espadada no bucho. A terra é plana. Como prevaricar e mentir contra o Senhor, desviarmos-nos do nosso Deus e falar de opressão e rebelião, conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Olha aí. Por isso, quer dizer, por causa do próprio pecado do homem, o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe. A justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. O ser humano fechou o seu coração, né? Ele prefere continuar na prostituição, no pecado, na impureza, na lascívia, na mentira, nos adultérios, do que aceitar a misericórdia de Deus. A terra é plana, o morcego é ave. E o rock é o quê? Não vou nem falar, você já sabe. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Imaginei. Aliás, acho que eu lembro de você. Mas aqui, ó, isso serve para você, ó, não quer deixar o pecado, por isso que você rejeita, dá um de ateu. Você acha que eu sou bobo, né? Você acha que eu nasci ontem, né? É muito fácil, né? Ser ateu, não quer deixar o pecado. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Olha aí. Quer dizer, a pessoa que está tentando, né, sair do erro, que está lutando para mudar a sua vida, ainda vem alguém para tentar derrubar, para despojar, né? E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Olha só, aí agora que vem a bênção, ó. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Não estou falando de nenhuma delas. Agora você errou o tiro de novo.
Estou falando do Evangelho de Deus que desce de cima para baixo. A vida, né, que nos criou, ela agora vem em busca de nós para nos livrar daquilo que nós escolhemos, né? Nós fugimos da luz lá atrás, desde os nossos antigos pais, né? Aí entrou no mundo a prostituição, o adultério, o crime, né? As mentiras, as difamações, as provocações, tudo isso. Aí o Senhor vem ao nosso encontro, né? No meio dessa bagunça toda, inclusive no meio da religião, das religiões. Eu disse aqui, ô Roque, que a religião ela é uma descrição, né, uma visão do homem sobre Deus. É uma versão divina do homem. O homem, né, cria uma versão de Deus. Aí uns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, outros chamam de... A escravidão que meu Deus apoia, porque a escravidão, por exemplo, debaixo do povo de Israel, muitas vezes era necessário, né? Porque a verdadeira escravidão é o pecado. Se o homem aceita ser escravo do pecado, então está na cara que ele ser escravo de outra pessoa não vai alterar nada. Entendeu? Essa é uma resposta mais rápida que eu poderia te dar, mas tem outros detalhes, né? Jesus falou assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a pior escravidão é a escravidão interior, né? Quando você é livre, não é porque não é minha família. A minha família foi escrava do pecado a vida toda. Eu levei quase 30 anos para me livrar disso. Dessa escravidão. A minha família sempre foi escrava do pecado. Entendeu? Por isso que os irmãos mal falam uns com os outros. Um quer ter mais dinheiro do que o outro. Fica doido pro pai morrer para herdar a herança, sendo que nem muita coisa tem, por causa do pecado. Olha a escravidão, a pior escravidão que tem é essa, cara. Eu acho que se a minha família fosse escrava mesmo de um patrão e apanhasse com chicote, talvez ela fosse mais livre interiormente, entendeu? Talvez ela fosse mais livre interiormente, mas como no Brasil nós temos uma vida folgada, as pessoas não sabem valorizar o que tem. Então a escravidão, muitas vezes, era uma correção de Deus, igual você tem a polícia hoje. A polícia é para quê? Para as costas de bandido. Tudo bem, cara, se você não concorda, não entra na minha live, mas se entrar aqui para furar a bola, não vai ajudar ninguém, né? Nem você, nem a nós. Não fica chateado comigo não, porque eu também teria direito de ficar chateado com você, né? Mas vamos evitar esse tipo de afronta, né? Então, pessoal, vendo o Senhor que não havia ninguém, maravilhou-se, né, de que não houvesse um intercessor, por isso o seu braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Renato, rapaz, como é que você fala? Chicotinho de ouro, né? E vendo que ninguém havia, maravilhou-se, olha só. E o seu próprio braço o susteve, né? Deixa eu só me recompor aqui. Bom, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Olha só, pessoal, vocês lembram lá em Efésios, né, quando fala da armadura de Deus? Aqui a palavra do Senhor, né, de forma maravilhosa, está mostrando para nós o quê? Que o primeiro a vestir essa armadura foi o próprio Deus. Sabe por quê? Porque o general, quando ele é valente, ele é o primeiro a entrar na guerra. Ele não manda os seus soldados na frente, ele vai à frente da batalha. E o nosso Deus é general de guerra. Então ele diz assim, ó, vestiu-se de justiça como de uma couraça
e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, cobriu-se de zelo como de um manto. Olha aí, aqui é o Senhor, né? Ou seja, o Senhor Jesus, ele foi o primeiro a ir para a cruz, espiritualmente falando, ele foi o primeiro a experimentar a condenação de Deus, a ira da lei, né? Primeiro, e poderia ser o único, né? Se não houvessem aqueles que vão continuar rebeldes contra o Senhor. O Senhor seria, né, eternamente poderoso para salvar toda a humanidade. Mas alguns escolhem, né, continuar no pecado. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Esse texto aqui também pode nos fazer ser tentados a pensar que a salvação é pelas obras, né? Porque está falando conforme as obras, assim será a sua retribuição. Mas não tem nada a ver, tá, pessoal? Essa retribuição aqui é o quê? É a justiça de Deus, mas ela vai acontecer em dois níveis. Ela vai acontecer o julgamento dos cristãos, né? Já expliquei aqui, no trono branco, o qual trono não é para condenação, e sim para galardão, recompensas ou não, né? De acordo, aí sim, com o que nós fizemos, com o que nós ganhamos de Cristo, né? Na nossa experiência. Mas o furor aos seus adversários, ou seja, aqueles que nunca creram, aqueles que nunca se arrependeram, né? Aqueles que durante toda a sua vida rejeitaram a misericórdia do Senhor. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Olha aí. Isso aqui é um sentido figurado, né? Porque não existe uma bandeira, né? O Espírito Santo não tem uma bandeira, literalmente. É aquilo que eu falei agora há pouco a respeito da realidade das leis, tanto físicas quanto espirituais. Corina Silva, paz do Senhor, seja bem-vinda. É aquilo que eu falei aqui, né, pessoal, sobre as leis espirituais. As leis espirituais, elas são tão reais quanto as leis físicas. Se você quebra uma lei, você traz uma consequência. Então, quando o inimigo vem com uma corrente de águas, né, o Senhor arma contra ele, arvora contra ele a sua bandeira. Ou seja, Deus tem sempre um livramento para aqueles que confiam no seu nome. Mesmo quando o diabo, né, mesmo quando pessoas se levantam contra nós, o Senhor é a nossa defesa, né? E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem da sua transgressão, diz o Senhor. Quer dizer, virá um Redentor a Sião. Sião aqui é a cidade de Deus, né? A cidade espiritual. A igreja está incluída nessa promessa. E aos que em Jacó, quer dizer, aos que entre os enganadores, né? Os pecadores, se converterem da sua transgressão. Mas lembrando que nós temos que tratar o pecado na raiz e não nos frutos apenas, né? Quanto a mim, esta é a aliança com eles. Olha só. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ou seja, qual que é a aliança do Senhor? O meu espírito que está sobre ti. Sobre ti quem? Será que é sobre o profeta Isaías? Não, claro que não.
Por que eu sei que não? Porque ele diz assim, a minha aliança é com eles, quer dizer, com o povo. E o único que pode endossar essa aliança é o próprio Senhor Jesus. Certo? Então a minha aliança, né, com eles, o meu Espírito que está sobre ti, quer dizer, sobre Jesus, ele vai ser derramado sobre a igreja. E esse Espírito, né, porque Deus não dá o Espírito por medida, esse Espírito ele vai passar para outras pessoas da mesma forma, com a mesma qualidade, porque o Espírito Santo não muda. O Espírito Santo não enfraquece com o tempo, pessoal. À medida que a humanidade vai prosseguindo aí, né, o amor vai esfriando de quase todos por causa do pecado, mas o Espírito Santo não muda, o poder dele é o mesmo. Então, o mesmo Espírito Santo que operou milagres lá atrás, né, ele opera hoje em nossas vidas. Só que a questão é o seguinte: estamos nós na posição, estamos nós realmente interessados em servir a Deus, não apenas a troco de milagres e de bênçãos materiais? Essa é a pergunta que o Espírito Santo traz ao nosso coração nessa manhã. E para você que está comigo aqui, você amanhã, né, levar esse questionamento a outras pessoas. Uma grande pergunta, né? Estamos nós dispostos a ser perdoados pelo Senhor e curados por Ele? Ou preferimos o nosso pecado? Estamos nós dispostos a deixar a mentira, a calúnia, a difamação, o adultério? Ou vamos ficar o resto da vida fazendo de conta que não entendemos, né? Que não é conosco? Não, amados. Para que a gente ofereça um louvor, igual, né, Renato? A gente fez ontem aqui à noite também, foi uma bênção. Para que a gente possa oferecer um verdadeiro louvor, pessoal, que agrada a Deus, que sobe com um cheiro suave perante o Senhor, a nossa vida tem que estar no altar. Não somos perfeitos, né? Vamos errar, vamos cometer alguns pecados, infelizmente. Às vezes, quando a gente menos espera, a gente já falou uma bobagem, né? Já fez alguma coisa que... Mas... Renato, eu fiquei de deixar o link, né? Eu fiquei de deixar o link ontem à noite, rapaz. Eu acabei que o meu filho mais velho... Quase que eu nem fiz a live hoje de manhã. Meu filho mais velho chegou mais tarde da rua. E tipo assim, como ele não tinha me avisado a hora, eu fiquei esperando, né? Deitei muito tarde. Mas esqueci do livro, que eu fiquei fazendo umas outras coisas aqui, esqueci de colocar o link lá, né? Então, esse livro, na verdade eu não comecei a falar dele ainda. Por quê? Porque eu quero dar um tempo, né, para os irmãos que estão interessados, fazer a leitura dele, uma leitura prévia. Seria muito bom, Renato, porque aí você vai tirar uma impressão dele a princípio, mas nós vamos depois fazer o comentário do livro. Chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo. Deixa eu confirmar aqui o nome. Eu vou mandar o link para vocês aí, ou então às vezes até o arquivo direto, se eu conseguir. Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo. Assim, só para falar o nome certinho, né? Quem Mexeu no Meu Queijo, tá? Eu vou mandar no grupo lá de WhatsApp, se algum dos irmãos que está aqui ainda não está no grupo e se interessar a participar desse estudo. É um livrinho fininho, tem 37 páginas, das quais, né, a história mesmo é muito menos, é umas 20 páginas só a história. E nós vamos fazer uma aplicação espiritual. Esse livro foi escrito por Spencer Johnson. Nós vamos fazer uma aplicação espiritual de alguns princípios que eu achei formidáveis nesse livro. A história
ela vai ficar para sempre nas nossas cabeças, né, na nossa mente, e vai nos ajudar assim numa quantidade de coisas que vocês não fazem ideia. Obrigado até por me lembrar, tá, Renato? Eu vou, assim que eu encerrar a live, aliás, eu já era para ter encerrado, pessoal, eu tenho um compromisso agora às 9h30. Eu ia avisar no início, né, que eu ia até às 9 só hoje, por causa desse compromisso. Se eu ficar passando muito, me enrola aqui. Mas eu vou encerrar a live e vou colocar o livro lá ou o link para vocês. Vou ver o que é mais fácil para mim aqui. Eu acho que eu consigo jogar o livro lá. Vou ver se eu consigo abrir o Zap Business, né, no computador aqui. E vou mandar para vocês lá. Deixa eu até ver aqui o negócio, espera aí. Eu só não vou conseguir abrir agora, né? Porque eu tô com o celular em uso aqui, é meio complicado para ler o código. Eu vou ter que ler o código do business. Mas assim que terminar aqui eu mando para vocês o livro, tá? Foi ótimo você ter me lembrado. Obrigado aí mesmo, valeu. Eu acho que eu não ia lembrar, ia acabar muita coisa na cabeça, rapaz. Tem hora que a gente viaja, né? Esquece. Mas então é isso, irmãos. Eu quero mais uma vez agradecer, né? A gente conseguiu aí dar uma olhada nesse capítulo 59 também de Isaías. A maior parte do capítulo, né, quando a gente lê, não parece que é uma promessa, parece que é um castigo, né? Parece que é uma represália, mas sem essa represália, né, sem essa demonstração da condição pecaminosa do homem, a promessa também fica sem valor, né? Por isso que a gente tem que entender que mesmo o Senhor nos vendo no nosso pecado, Ele manifestou o seu braço, né? Ele mesmo resolveu descer da sua glória e viver a vida que nós deveríamos ter vivido, para conquistar a experiência do homem espiritual na terra. Adão perdeu. Jesus veio para ganhar essa experiência, né, de um homem vivendo uma vida santa na terra. Então, vivendo essa vida de santidade, o Senhor Jesus cumpriu a justiça de Deus e derramou, né, sobre nós o seu Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que está sempre nos trazendo a memória, né, a palavra do Senhor. Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou abandonados, mas Ele voltou para nós. Você vê que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Ele fala assim, ó, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Como que Jesus voltou logo em seguida ali? Ele não estava falando da volta no futuro, porque ele falou, não vos deixarei órfãos, né? Então ele estava falando do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é assim, como tal, né, que veio para habitar em nós. Ele é a experiência de Deus somada com a experiência de um homem santo na terra. E aí com isso ele é poderoso para nos instruir perfeitamente e para trabalhar em nosso ser e nosso caráter. Amém, pessoal? Eu fico por aqui, né? Profetizo aí que o seu dia seja um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de gratidão, um dia de contemplação do Senhor, sem máscaras, sem medo, porque o Senhor é fiel e nos perdoou de todas as nossas iniquidades, justamente para que tenhamos a oportunidade de adorá-lo, né? De contemplá-lo e de deixar que Ele cure o nosso coração. Amém, amados? Fiquem todos na paz do Senhor. E hoje à noite, se Deus quiser, às 19h30, estaremos juntos novamente para a honra e glória do nome de Jesus. Bom dia a todos.